essa pergunta, no dia 29 de janeiro, agora em Belo Horizonte, eu tive uma imensa satisfação em participar de um evento promovido pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais, em que estavam presentes o Dr. Roberto Lúcio e o Dr. Jaider, que são psiquiatras do Hospital Psiquiatra Espírita de Belo Horizonte, o Hospital André Luiz. Então como eu não sou psiquiatra, não é o tema da minha especialidade, eu vou aqui transmitir o que eu pude aprender com esses dois gigantes da psiquiatria espírita em Belo Horizonte, que já atuam há mais de 30 anos, já atenderam milhares de pacientes, e na constatação clínica do dia a dia deles, o que se percebe é que, tentar resumir com as minhas palavras, nós trazemos dentro do mais profundo do nosso psiquismo um conjunto de regras e um sistema que regula a nossa psique. Toda vez que você ultrapassa os limites, toda vez que você age violentando esse padrão interior da consciência, o nosso psiquismo reage como resposta para voltar ao equilíbrio. E essa reação do psiquismo, nós encarnados costumamos ver como os adoecimentos, a depressão, a esquizofrenia, os transtornos do pânico, etc., síndrome do pânico e outros transtornos, mas isso estão na ordem dos fatos naturais e é a mesma coisa que acontece com o nosso organismo quando ele entra num processo de febre. Você está com uma inflamação, com uma infecção, o organismo reage aumentando a temperatura para quê? Para voltar ao equilíbrio e à saúde. Então é importante isso, porque o Dr. Jaider, nesse encontro, fez uma afirmação, e eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, e ele fez uma afirmação bastante contundente. Ele fala assim: por trás do adoecimento mental, há um ponto que o espírito feriu a lei divina. Ele violou um padrão interno de consciência. E o psiquismo responde a esse excesso, a essa violação, para corrigir, para voltar ao equilíbrio. Em linhas gerais é isso. Embora o processo, para cada caso, tem sua história, tem o seu tratamento. Em que a doutrina espírita pode contribuir para isso? Porque na experiência do Hospital Psiquiátrico Espírita, toda vez que nós criamos um quadro de culpa ou desequilíbrio afetivo, emocional ou psíquico, geralmente surge uma obsessão oportunista. Então, aqueles espíritos que foram feridos, que estão magoados, que foram prejudicados por nós, eles chegam e agravam o quadro. E ele foi muito contundente, Dr. Jaider, em afirmar: o obsessor não cria distúrbio psíquico, ele agrava. Quem cria o distúrbio psíquico é a pessoa. Então, nesse momento, é preciso um conjunto de medidas para ajudar o paciente. Então, muitas vezes, você precisa entrar com a medicação, precisa de um acompanhamento, precisa, muitas vezes, de uma terapia psicológica e precisa de um tratamento espiritual complementar
que dê conta de indicar novos caminhos, novos rumos e que possam ajudar no tratamento da obsessão. Então, isso é muito importante a gente frisar. O ponto aqui, que é o que o Dr. Bezerra fala no A Loucura sobre o Novo Prisma, que está na obra do André Luiz, ninguém fica adoecido mentalmente por acaso. Ninguém dorme e acorda com o processo de adoecimento mental. Todo esse processo ele é construído pelo Espírito passo a passo. E o Espiritismo contribui espiritual, mas isso não dispensa muitas vezes um remédio, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento terapêutico por um psicólogo. Então nós precisamos conjugar os tratamentos, aí sim você tem um resultado benéfico que ajuda a pessoa a retomar a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, espiritual e psicológico. Obsessão é um fato que atinge milhões e milhões de pessoas e foi estudado por Kardec. Como tratar desse problema nos centros espíritas? E uma outra pergunta em cima dessa. E os dirigentes e trabalhadores espíritas também sofrem processos obsessivos? Ótima pergunta. Porque, então, o que nós aprendemos na doutrina espírita a respeito da obsessão? A obsessão é um problema de relacionamento. A obsessão é um problema de relacionamento. Então, há um caso muito curioso que ocorreu com a dona Ivone, e ocorria frequentemente com ela, que ela via obsessores, e aí eles procuravam ela, e ela começava a conversar com eles. E conversava como se eles fossem amigos. E aí o obsessor se abria, e um chegou a dizer para ela: eu gosto muito de conversar com a senhora, porque o meu obsidiado está frequentando um grupo espírita agora, e ele chega lá no grupo, o pessoal só fala mal de mim, mas a senhora não sabe dele, não sabe o que ele fez. E começou a contar, e a dona Ivone ia ouvindo: você tem razão. E vai explicando e começando. O obsessor, em algum momento, ele foi aquele amigo ou amiga até você feri-lo. Até você traí-lo, até você ter roubado algo dele, até você ter prejudicado a vida dele, ou até você ter assassinado ele, ter cometido um grave delito contra ele. E então, esse espírito perturbado preferiu exercer a justiça pelas próprias mãos do que entregar o caso à justiça divina. Então agora ele está do nosso lado, exigindo e acreditando que ele vai fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu gostaria de falar agora para os obsessores que estão aqui nos ouvindo. Os meus estão muito irritados porque eles têm que ouvir todas as minhas palestras. O problema do obsessor, quando ele quer exercer a justiça com as próprias mãos, e aqui vai um problema para o justiceiro, porque quando você vai exercer justiça com as próprias mãos, se você ultrapassar 1 milímetro, você vira devedor. E eu nunca vi alguém exercer justiça pelas próprias mãos sem praticar excesso. Então você vai até um certo ponto.
A hora que você pratica o excesso, você vira algoz. Muda o quadro. Você era vítima. Entre aspas. Entre aspas. Porque se for levantar a história toda, você não sabe mais quem é vítima e quem é algoz. Na hora que ele ultrapassa o ponto, ele agrava o seu quadro kármico. E com relação ao obsidiado, o que ocorre? Ocorre que muitas vezes ele continua igualzinho ele era quando o ofendeu. Não mudou uma vírgula. Uma providência divina permite o quê? Que aquele relacionamento prossiga. É por isso que é difícil o tratamento da obsessão. Porque tratamento de obsessão é você separar duas pessoas que estão ligadas e uma chama a outra. Outro dia eu estava na reunião mediúnica conversando com o obsessor, ele falou assim, muito injusto isso. Eu falei, mas injusto o quê, meu irmão? Vocês terem me prendido e trazido aqui. Eu falei, não, ninguém te prendeu e traziu aqui não, a porta está aberta, você pode ir a hora que você quiser. Ele falou, você está achando o quê? É ela que me chama. Eu já até quis sair, mas ela me chama. Aí você entra no quadro da simbiose. Quer dizer, um alimenta o outro, um não vive sem o outro. Então a obsessão é um quadro que acomete espíritos encarnados e desencarnados. Então, se você é espírito, você está sujeito à obsessão. Qualquer espírito, inclusive espírito espírita. Inclusive espírito espírita dirigente, palestrante, médium. É um problema de espírito, porque é um problema de relacionamento. Relacionamento. Agora, qual de nós aqui pode erguer a mão e falar assim, nos últimos 5.000 anos eu nunca feri ninguém? Eu não tenho coragem de levantar a mão nem falar assim, nos últimos 10 anos, eu não tenho coragem de falar isso. Então nós deixamos aí marcas. Deixamos marcas. Por isso que um elemento fundamental do tratamento da obsessão é a mudança de comportamento do obsidiado. Mudança de comportamento dele. Porque a mudança efetiva e real dele sensibiliza o obsidiado. Esse é o grande ponto. Então não é simplesmente uma coisa, vamos tirar o problema. Não é assim. É intricado. É um quadro complexo. E nós precisamos resolver as nossas questões. E as nossas questões são, na essência, falta de sensibilidade ao outro. Falta de sensibilidade ao outro, que é a raiz da obsessão. Então, todos nós temos, é natural, e graças a Deus se está a obsessão na casa espírita, porque aí o doente já está dentro do hospital.